Abra sua Bíblia comigo, vamos à palavra do Senhor. Isaías, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, você vai chegar em Isaías. Eu quero convidar você a abrir no capítulo de número 55. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Hoje a minha intenção nessa noite é falar a respeito de uma necessidade que nós, como seres humanos, temos e muitas vezes tentamos de diversas formas saciar essa necessidade, mas não conseguimos porque estamos tomando vias erradas. E o texto vai falar a respeito disso para nós, que está em Isaías 55, do verso 1 ao verso 6. Acompanhe comigo o texto, diz assim: Ó vós, todos os que tendes sede, diga comigo, sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso produto do vosso trabalho naquilo que não pode, diga comigo, satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu a ti correrá, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Fala o nosso coração através da sua palavra, para que possamos ser edificados, possamos ouvir a Tua voz, e a Tua voz possa ecoar no nosso coração, na nossa mente, para sairmos daqui transformados por ela, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, antes de nós falarmos o que esse texto tem a dizer para nós nessa noite, é importante nós situarmos o que está acontecendo aqui nesse cenário. O cenário aqui é uma convocação, é o vinde, é Deus chamando o seu povo. Mas o que estava acontecendo com esse povo? O povo acabava de ser escravizado, ou melhor, na verdade já fazia 70 anos que o povo de Israel estava cativeiro como escravo numa cidade desconhecida que os atormentava de dia e de noite, fazendo eles ter trabalhos forçosos. Você pensa numa escravidão, você já deve ter visto na escola como tinha dos negreiros aqui no Brasil, mas você pensa numa época ainda pior do que essa, bem pior. Era a época do povo de Israel, ou melhor, o povo de Jerusalém, que estava agora na Babilônia. Era um terrível momento. E de repente, vários profetas haviam anunciado a eles que eles deveriam tomar cuidado, porque o que eles estavam fazendo estava comprando a passagem deles para isso. Mas eles não respeitaram a profecia do profeta. Então Deus os enviou para esse lugar. Mas agora, nesse momento que nós lemos o texto, o cenário é um outro cenário agora. Esse cenário de dor, de tristeza, de solidão, de desesperança, agora está mudado por causa de uma coisa. No capítulo 52 de Isaías ainda, o profeta ele recebe uma notícia maravilhosa, a qual nós falamos quinta-feira agora, inclusive para quem estava aqui. Essa notícia é a notícia do Senhor. Deus falando que iria enviar o seu servo. E o profeta vem como que alguém correndo pelos montes. Ele diz assim: conformosos os pés daqueles que trazem as boas notícias. Ele vem feliz e alegre para contar aquele povo que estava escravizado, que agora ele tinha uma notícia de esperança. Agora aquele povo poderia sair daquele cativeiro. Era Deus tirando eles daquele cativeiro que eles haviam se comprometido por causa dos seus pecados. Então ele vem e anuncia no Isaías 53 que viria o Messias, aquele que levou sobre si o castigo da cruz para nos salvar, e nós temos paz com Deus. Então ele vai dizer assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. No capítulo 54, então Isaías fala sobre a fidelidade de Deus e de como Deus vai honrar o seu compromisso da sua promessa.
E no capítulo 55 nós chegamos, que é o capítulo que nós lemos, onde ele convoca o povo para agora sair da onde eles estavam, dos costumes que eles tinham, para buscar o Senhor. Essa é uma chamada de Deus, do Pai chamando seus filhos. É do pastor chamando as suas ovelhas. É de Deus chamando eu e você para termos um relacionamento com Deus novamente. Veja, lembre-se disso. O povo estava afastado de Deus. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O que nos afasta de Deus, o que afastou esse povo de Deus, foi justamente os seus pecados. A desobediência a Deus, a sua vida de mentira, a sua vida de falsidade, a sua vida de desonra a Deus, de insubordinação a Deus, de rebeldia, de egoísmo, de roubo, de adultério, de uma série de coisas que estavam acontecendo dentro do povo, de idolatria, de feitiçaria e outras coisas mais. Mas o Senhor chega com eles para uma promessa: arrependei-vos dos seus pecados, lembre-se do seu Criador, que agora Ele vos chama. E a primeira mensagem, acompanhe comigo aí no texto, versículo 1 diz assim: ó vós. Ele está chamando nós, Ele está olhando para nós e está nos chamando. Vocês quem? Todos. Todos quem? Todos nós que temos o quê? Uma questão, chamada sede. Ele vem para nós trazendo um apelo como se ele fosse um comerciante. Quem já foi em feira sabe como é que é isso. Ele vem como que oferecendo alguma coisa, mas não para se comprar com dinheiro, porque por mais que exista valor naquilo que ele vai nos oferecer aqui, não tem preço. Ele chega como alguém que apresenta a Deus como algo que a gente precisa, algo que a gente precisa entender a nossa necessidade. A gente precisa descobrir uma coisa aqui: nós não fazemos nada sem que haja em nós uma motivação. Se não houver em nós um instinto nos chamando a fazer alguma coisa, nós não fazemos. Quer ver um exemplo? Se você não tiver sede, você não bebe água. Se você não tiver fome, você não vai e come. Se você não tiver o desejo de comer, você não vai e come. Precisa existir um estímulo dentro de você que te leve a ir e fazer alguma coisa. Se não existir esse estímulo, na sua vontade, você não faz nada. Simples assim. Nós nos movemos através de estímulos. Se não houver em nós, como ele vai dizer aqui, sede ou fome, nós não buscaremos a Deus. O problema para nós hoje, nessa sociedade onde a palavra de Deus está sendo pregada nessa noite, não é a falta de água. As pessoas não estão com sede porque falta água. Elas estão com muita água, porém com pouca sede. O apelo é para quem tem sede. O problema é que poucos têm sede. Ninguém chega a Deus sem vontade. Na verdade, a Bíblia diz assim que depois do pecado, nenhum de nós busca a Deus. É o que vai dizer Romanos 3:11. Não há ninguém que busque a Deus. Não há um sequer. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Nós não temos prazer em buscar a Deus. Falta-nos sede. O apelo de Deus para nós não é simplesmente falar para você tem que ir, mas Ele apela para a sua vontade. Você tem que ter sede. Veja, existem alguns problemas maiores do que esse. Além de ter a sede, o que Ele oferece para nós, como eu já disse, não tem preço, mas tem muito valor. É algo que pode aliviar as nossas almas. É algo que pode fazer de nós, seres completamente vazios, nos tornarmos cheios. O problema que acontece hoje em dia é que existe uma coisa chamada distração. A Carla cuida de criança e sabe de uma coisa muito importante para quem cuida de criança. É a questão da chupeta. O que é a chupeta? Para quem tem sobrinho ou irmão mais novo sabe disso. A criança está lá, atordoada, começa a chorar, aí o pai não quer ouvir aquele choro, o que ele faz? Chupeta na boca. O que acontece? O choro cessa. Muitas vezes o choro da criança não é por chupeta. Às vezes o choro da criança é por sede. Às vezes é por fome. Às vezes é para ser limpo. Mas o que a gente faz? Dá um brinquedinho na mão da criança ou dá uma chupeta na sua boca e ela se distrai e ela esquece das suas necessidades. O nosso problema hoje
é que nós temos muitas necessidades, isso é verdade, nós reconhecemos isso. Só que nós esquecemos que a nossa necessidade é a necessidade de um relacionamento com Deus. Nós acabamos fazendo coisas que nos distraem nessa necessidade, que muitas vezes tira a nossa consciência daquilo que realmente importa. Quer ver um exemplo? Eu estava vendo uma matéria ontem de lá na Coreia do Norte, Coreia do Sul, melhor dizendo, um jovem, não tão jovem, 33 anos, ele passou 27 dias jogando videogame sem parar. E ele ficou tão entretido no videogame, aquilo trouxe para ele tanta interação, que ele esqueceu de beber água, esqueceu de comer, esqueceu de ir no banheiro. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Morreu. Como alguém consegue esquecer de comer? O estímulo da fome não é algo terrível? Quem já sentiu muita fome sabe como que é. Você não consegue nem se concentrar. Se você estiver me ouvindo agora e estiver com fome, dificilmente você vai conseguir entender o que eu estou falando. Por quê? Porque fica tudo centrado na sua barriga, você fica com muita fome. Se você estiver com sede, enquanto você não for lá no bebedouro e tomar água, você não fica quieto. É isso que faz vocês de vez em quando no meio da pregação levantar e beber água. É a sede. Não consigo me concentrar. Mas existem distrações em nós que até aquilo que é mais básico para a nossa sobrevivência, como beber água e comer, acaba passando desapercebido. E sabe o que acontece com a gente? Subitamente a gente pode morrer. Morrer entretido. É isso que o versículo 2 vai dizer. Leia comigo o versículo 2. Ele vai fazer uma pergunta questionadora para nós. A pergunta dele é: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Em outras palavras, o que ele está dizendo, por que nós gastamos a nossa energia, o nosso fôlego, o nosso trabalho, a nossa criatividade, a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa força física? Por que a gente gasta essas coisas, os nossos recursos financeiros, por que a gente gasta essas coisas naquilo que não é necessário, em distrações? Porque é verdade que o ser humano tem dentro de si um buraco do tamanho, um poço sem fundo, infinito, onde toda vez nós tentamos com distrações tampá-lo. Sabe com o quê? Com uma rolha de garrafa. Você imagina essa cena, você olhando para si um fundo eterno, um buraco, um poço sem fim, e você tentando jogar e tampá-lo dia após dia com rolha de garrafa, tampa de garrafa. Essa sensação, ela é frustrante. Ela é frustrante. Ela traz nos jovens de hoje uma gama, ou melhor, uma série de pessoas hoje sofrendo o quê? De ansiedade, de impaciência, de falta de identidade, pessoas frustradas consigo mesmo, pessoas que não têm segurança própria. Nós estamos vendo uma gama de pessoas hoje sofrendo, sabe por quê? Porque dia após dia existe a frustração de, através das coisas que tiram a nossa atenção, que nos distraem, tentando tampar com o buraco infinito de dentro de nós, com rolha de poço, ou de garrafa. É frustrante. É muito frustrante. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Ele continua, mas uma pergunta: e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? O que é satisfação, meus queridos? Satisfação é aquela questão onde você está bem, que você está completo, satisfeito, sabe? Quando você está comendo, hoje eu participei de um churrasco, e depois de comer muito bem, a pergunta foi a seguinte: uma carne deliciosa, chegou para mim, e aí, você quer mais? Eu, não, estou satisfeito. Não preciso mais. Não tem porquê mais eu ingerir esse tipo de coisa. É assim que a pessoa satisfeita, ela reage com os manjares do mundo, do pecado. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, quando vem uma notícia ou uma proposta para nós, você não precisa disso, estou satisfeito. Agora, quando existem pessoas que estão com seus buracos, dia após dia, com distrações, que sempre é aquela frustração de nunca tampar, quando alguém chega e fala assim, experimenta um pouquinho de droga, o que a pessoa faz? Vou tentar. Tudo que eu tentei até agora não deu certo. Vamos pro bordel com prostitutas? Vamos.
Vamos tentar. Tudo que eu fiz até agora não deu certo. Pessoas que são como nós, uma geração de celulares sem carregador. Que após a desconexão com Deus, nós viemos morrendo. 99, 98, 97, e nós estamos chegando quase no zero. Essa é a sociedade de hoje, tentando ligar a sua necessidade a outras coisas que não podem satisfazer. Assim vive o homem. E aí quando alguma coisa chega contra ele, o que ele faz? Eu preciso me desfazer, acaba fazendo morte, adultério, traição, brigas, pelejas, tudo por si. É um jogo e uma briga, um ringue de egos contra egos. É a nossa sociedade de hoje. É isso que estava acontecendo com esse povo. E o chamado de Deus para esse povo é o seguinte: vocês precisam largar esse tipo de coisa e precisam comer coisa que é boa. Minha mãe dizia, quando eu enchia a barriga de bolacha, falava assim: não, mãe, não quero almoçar. Ela fala assim: para de comer bolacha e vem comer coisa que sustenta. Alguém já ouviu essa frase da mãe? Vai comer alguma coisa que te sustenta, não é? Nós somos uma geração McDonald's, Burger King, que come esse monte de porcaria e depois fica como? Doente, faminto, porque não sustenta. Por isso que ele vai dizendo no versículo 2: ouvi-me atentamente e comei o quê? O que é bom. Comei o que é bom e deleitai-vos com a gordura. O que é isso, pastor? Se deleitar com a gordura, que é isso? Você já imaginou uma cama, um monte de gordura do lado e você deitando do lado, né? Não, não tem nada a ver. Gordura aqui é a ideia de prazer, de alegria, de satisfação. Sabe quando você pega aquela picanha, aquela gordurinha da picanha? Você come, você morde, sai aquele sabor, explosão de sabor na sua boca? Essa é a ideia do texto. Que quando nós comermos aquilo que realmente é bom para nós, nós vamos estar satisfeitos. Por isso que o tema da pregação de hoje é satisfação total em Deus. É isso que nós precisamos. Esse é o apelo de Deus para nós nessa noite. Para que nós possamos entender que existe uma comida muito má, que está nos matando e nos distraindo. Sem nós percebermos, de repente, morremos. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas existe, graças a Deus, uma comida boa e satisfatória que nos leva para a vida eterna. É disso que eu quero falar com vocês nessa noite. E eu quero convidar vocês, pedir para alguém trazer um pouco mais de água para mim, por favor, porque eu estou com sede, né? Eu vou convidar vocês a permanecer nesse texto, mas nós vamos abrir outros para ilustrar a respeito da necessidade de nós buscarmos as águas de Deus. E quando eu falo águas de Deus, é justamente isso de buscar a Deus, enquanto o texto vai dizer aqui: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu quero trazer essa ideia da necessidade de nós buscarmos essas águas. As águas é o relacionamento com Deus, é nós estarmos comendo essa boa comida. E também eu quero trazer a respeito do valor que isso deve ter nas nossas vidas. E orar para que o Espírito Santo, através dessa palavra, te coloque no seu coração sede de Deus. Amém? Primeira coisa, vamos entender a necessidade dessas águas. No versículo 3 ainda, ele vai dizer a respeito desse apelo para a gente vir: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Obrigado. Veja que o apelo não é para comida física, porque a satisfação que ele diz é para a alma. Então uma comida espiritual é algo que pode sustentar a minha e a sua alma, que é justamente a busca ao Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Juízes, lá no comecinho, vai ter Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, aí vem Juízes. Juízes, capítulo de número 15. Quero ilustrar com você a importância das águas. Juízes 15, 17. A história aqui é a história de Sansão. Todo mundo já ouviu. A história de Sansão é o quê? A história de um homem que foi capacitado pelo poder do Espírito Santo para libertar Israel da condenação e da opressão dos filisteus. Então Deus deu para ele uma força sobrenatural, a qual ele levantava e destruía homens com o poder dos seus braços.
Então, nesse texto especificamente, os filisteus tinham tramado contra Sansão. Sansão ficou irado. Mas a missão de Sansão justamente era fisicamente combater os filisteus. Então, nesse momento, os filisteus vêm sabotar ele. Ele está amarrado. E de repente o Espírito do Senhor toma ele e ele quebra aquelas algemas feitas de cordas. Ele quebra aquelas algemas, ele improvisa uma queixada de jumento seco. Ele começa a bater naqueles homens. Você imagina essa visão. Quem já assistiu Matrix vai lembrar aquele momento que está o Neo e um monte de clones assim lutando contra ele. O que acontece? Começa a voar para todo lado aqueles clones, porque ele bate em todo mundo. É mais ou menos a imagem do que está acontecendo aqui. É Sansão com uma queixada de jumento derramando para todo lado porrada, e todo mundo está voando para todos os lados, e de repente, além dele bater, ele conta e empilha. Você imagina essa cena. Depois dele fazer tudo isso, por mais que o Espírito Santo houvesse capacitado ele com uma força sobrenatural, o corpo era dele. E por isso, quando ele acaba, ele joga aquela queixada de jumento para o lado, ele cai prostrado no chão, porque o texto diz assim que ele estava morrendo de sede. Mas não é morrendo de sede igual eu e você de vez em quando falamos. Eu estou morrendo de sede, me dá um pouco de água aí. Não. Ele estava literalmente morrendo de sede, porque ele tinha matado 1000 homens na pancadaria. Você imagina? Então ele se prostra ali naquele momento, e aí o texto vai dizer para nós o seguinte, 15, 17. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramat-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome de a fonte do que clama, a qual está em Leí até os dias de hoje. Veja, ele cai prostrado, e o que ele faz é entender a necessidade que ele tinha. Qual era a necessidade de Sansão naquele momento, queridos? Água. Ele estava fazendo literalmente a obra de Deus. Para você que é cristão, veja, nós, quando trabalhamos na obra do Senhor, por mais que seja o Espírito Santo que trabalha em nós, como eu, o pastor, muitas vezes, vocês trabalham na obra do Senhor juntamente nessa igreja para edificar o reino de Deus, muitas vezes nós nos encontramos cansados, prostrados. Só que a situação que acontece é aquele momento quando nós trocamos o relacionamento pelo ativismo. O que é o ativismo? Quando você só tem atividade. Atividade, atividade, atividade. Algo que é impensado, é mecânico. Isso causa cansaço. E o que acontece? Ele chega prostrado diante do Senhor e ele vê o seguinte: os filisteus estavam ali olhando ele caído no chão. Não eram só 1000 que tinham ali. Tinha outros filisteus olhando para ele e falando assim: vamos atacar agora que ele está no chão. Vamos aproveitar esse momento. E aí Sansão precisa tomar uma decisão. Ou ele clama por água, ou ele morre. Ou ele clama pelas águas para o Senhor, senão ele morre, desidratado. Se ele esquecer a sua dependência de Deus naquele momento, ele vai cair na mão dos homens e ele vai morrer. E eu faço um parênteses aqui para ilustrar isso de uma forma diferente um pouco. Existe um animal que ele se chama corça ou cervo. A corça e o cervo, eles moram em lugares áridos. O que acontece com ele? Quando ele fica muitos dias de seca e ele não bebe água, começa a acontecer alguma coisa com ele. Ele começa a ficar desidratado. Essa desidratação não só seca a sua boca, mas seca a sua pele. A pele daquele animal começa a ficar rachada. Rachar, igual lama quando seca de repente com o sol. E no meio das fissuras da sua pele rachada, desidratada, começa a ter coágulos de sangue. E com o tempo esse sangue se seca, trazendo o odor do cheiro do sangue sobre o ar daquela região. O que acontece? Rapidamente aquele cervo precisa entender o seguinte: o cheiro que eu estou exalando, o mau cheiro que eu estou exalando por causa das minhas feridas e por causa da minha desidratação, é um sinal que eu sou vulnerável. A qualquer momento, os predadores, os lobos, os leões, tudo ali em volta
os tigres, se tiver. Eles vão fazer o quê? Eles vão sentir o cheiro e vão localizar facilmente aquele cervo. E aquele cervo precisa tomar uma decisão. Ou ele empurra a vida com a barriga e vai ser capturado, porque ele vai estar fraco, vai estar vulnerável e vai morrer nas garras de um predador. Ou ele vai se levantar e vai correr com todas as suas forças atrás de água. Ou ele vai clamar pelas águas, ou ele vai morrer, não só de sede, mas pego pelo predador. Essa é a situação que Sansão está vivendo aqui. Se eu e você não entendemos a necessidade das águas para mim e para a sua vida, nós vamos ser como uma corça desidratada, aquela que é vulnerável a qualquer coisa, aquela que está assim, rodeada de predadores que podem te consumir de uma hora para outra. O seu cheiro, o nosso cheiro de pecado, de distância de Deus, nos deixa vulneráveis a qualquer coisa. Somos suscetíveis a qualquer caça, somos suscetíveis a qualquer coisa que nos aconteça, estamos vulneráveis, somos presas fáceis e não há ninguém que nos defenda. Por quê? Porque estamos isolados das águas por motivação própria. Por isso que o intervalo, ou melhor dizendo, o profeta aqui está dizendo o que para nós? Vinde, vocês que têm sede, porque vocês que não entenderem a necessidade das águas, vocês não vão vir. Se nós não entendemos que sem as águas nós vamos perecer, nós vamos morrer, nós somos alvo fácil, que nós vamos morrer nas mãos, como diz aqui Sansão, nas mãos desses incircuncisos, nós não entendemos a necessidade de nós olharmos e falarmos, eu preciso dessas águas urgentemente, senão perecerei. Então nós vamos perecer de fato. O apelo de Deus para nós é: vinde enquanto dá tempo, vinde, entenda a necessidade dessas águas, entenda que sem o Senhor Deus nas nossas vidas, nós vamos perecer, nós vamos morrer, porque o salário do pecado, ele é a morte. Mas não é só a morte física não, a morte espiritual. Se por um lado, o alívio da sede em Deus, buscando a Deus, é um alívio para a nossa alma, estar longe de Deus é um tormento na nossa alma, e esse tormento é chamado de inferno. Por isso existe o refrigério do Senhor, disponível para mim e para você hoje. E esse é o convite de Deus para mim e para você. Vinde às águas, vinde, entenda a necessidade. A segunda coisa importante que nós entendemos é o valor que essas águas têm. E é por isso que eu convido você a abrir sua Bíblia também comigo, em Salmos. Volta para o livro dos Salmos. Vamos falar de novo sobre a corça. No Salmo 42, ele nos mostra como que é comparado algo que nós precisamos entender, que é não só a necessidade das águas, mas o valor dessas águas. Lembra que o texto diz para nós, vinde comprai e comei, sem preço, lembra? Não há preço para isso, graças a Deus, todo o empecilho para você vir às águas foi retirado, é de graça, só que tem um valor, e o valor é gigantesco, é o valor da sua eternidade, da sua alma. E é por isso que o texto vai dizer o seguinte: como o cervo, ou a corça, 42:1, brama, deseja pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Veja a sede desse salmista, ele tem sede de Deus. Versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha a pergunta dele: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Veja, o salmista está perguntando o seguinte: quando eu vou poder estar no culto ao Senhor? Quando eu vou poder me apresentar diante do Senhor? Quando eu vou poder chegar diante do Senhor e levantar as minhas mãos para Ele, para ofertar a Ele louvor e glória? Quando eu vou poder buscar ao Senhor? O desejo no coração dele, ele fala que é assim como a corça. Lembra do cervo que falamos agora há pouco? O cervo, quando ele decide por águas, quando ele vê que a sua pele está rachada, quando ele vê que aquilo é a morte, ou é as águas ou é a morte, ele começa a correr desesperadamente atrás das águas. Ele começa a pensar onde eu posso encontrar águas. Ele fica, como o texto diz aqui, desejoso delas. A sede dele se torna insaciável. Ele começa a correr desesperadamente, corre tão rápido que fizeram um carro chamado Corsa. Entenderam? Vocês nem sabiam que Corsa era um animal, né? Agora sabe.
e começa a correr desesperadamente a quê? Atrás das águas. A velocidade dele, ele corta as montanhas, ele dibra as pedras, ele dibra os utensílios, as coisas que aparecem no meio do caminho para afastar ele das águas. Todo empecilho é pouco diante da sede que ele tem. Esse é o valor das águas. E quando ele chega diante das águas, sabe o que ele faz? Ele não vai lá e dá uma lambidinha e está saciado. Ele vem naquela velocidade que ele vem com toda a sua força, correndo desesperadamente. Ele se joga e mergulha naquelas águas e ele pensa na cabeça dele: por que eu fui sair daqui? Aonde que eu estava todo esse tempo? Por que eu me afastei dessa fonte? Esse é o valor das águas. É o valor de nós entendermos que essas águas estão disponíveis para nós. Porém, não só entender a necessidade, mas o valor delas. Porque o texto diz para nós, como nós lemos no versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode. Ou seja, haverá um tempo que não poderá mais achá-lo. A palavra que eu trago para vocês nessa noite é uma palavra de prudência. Por quê? Hoje nós temos a oportunidade de estarmos diante do Senhor nesse culto. Hoje nós temos a oportunidade de buscar ao Senhor, mas haverá dias que isso será retirado. Não importa se hoje nós temos muitas águas, nós temos Bíblia impressa, nós temos hoje sites para você estudar a Bíblia, nós temos os cultos de ensino, nós temos vigília, nós temos culto de oração, nós temos pessoas que podem orar conosco, nós temos todas essas águas disponíveis para mim e para você. Mas haverá um dia que as pessoas serão diferentes de hoje. Elas terão sede, mas será o contrário do que é hoje. Não terá águas. E esse vai ser o pior momento da humanidade. Esse vai ser o tempo que as pessoas vão desmaiar desejando as águas e não vai ter lugar para elas se saciarem. Se você for rápido de endereço, abre a sua Bíblia comigo em Amós. Amós, capítulo de número 8. Veja o que o profeta diz aqui, para nós nos atentarmos hoje. Amós 8:11 diz assim: eis que vem dias, diz quem? O Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Que fome, pastor? Fome igual da África? Não. Fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A minha oração é para que você e eu possamos entender o valor dessas águas hoje, para que não sejamos aqueles que vão ser descritos no versículo 12 e 13. Leia comigo. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Haverá um momento, querido, onde as pessoas vão querer ouvir a palavra de Deus como nós estamos ouvindo hoje. E elas vão querer, agora sim vão valorizar, mas vai ser tarde demais. Haverá um tempo quando Jesus voltar e levar a sua igreja com Ele, e as pessoas vão olhar e falar assim: eu quero ouvir a palavra de Deus. Alguém, por favor, me evangelize. Alguém, por favor, me explique a palavra de Deus. Alguém, por favor, ore comigo. Alguém, por favor, me dê um pouco das águas do Senhor. Vão estar como aquele mendigo e o rico, Lázaro e o rico, onde os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão, no paraíso, e o outro foi para o Hades, para o inferno. E o texto diz assim, que o rico ficava olhando para Abraão do outro lado e dizia: Abraão, por favor, fale para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e coloque na minha língua, porque eu estou sofrendo nesses tormentos. Me alivie um pouco. Ele queria um pouco das águas, mas não tinha mais tempo. Acabou o tempo, não tem mais solução. Hoje é o tempo de buscar o Senhor, é o tempo de valorizar, é agora. Agora que nós temos que ouvir a palavra do Senhor, nos deliciar com ela, nos mergulharmos juntos nela, aproveitarmos esse tempo, porque haverá um dia que buscarão, mas não encontrarão. Hoje ninguém busca, mas tem. Mas vai ter um dia que não vai ter, e vão buscar e não vão achar. Que nós não sejamos esses.
que nós possamos ser como a corça e ansiar pelas águas. E existe, querido, essa frustração nas nossas vidas. Quem não entende esse chamado de Deus, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, não vão entender que é agora o chamado de Deus para mim e para você, para nós nos deleitarmos nos nossos quartos e orarmos ao Senhor, de nós pegarmos a nossa Bíblia e lermos. Porque existem pessoas hoje, nós tínhamos aqui um cartaz com as igrejas perseguidas. Há lugares no planeta Terra onde ter a Bíblia Sagrada é crime, hediondo. É crime. Tem países, se você falar o nome de Jesus, você pode levar um tiro, uma facada, você pode ser assassinado. E tem pessoas sedentas por Deus naqueles lugares. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus nesses lugares, mas não podem ouvir. Nós temos liberdade. Até onde está a minha e a sua sede? Eu vendo esses irmãos, eu fico impactado. Eu fui por 2 vezes nos ribeirinhos, no Amazonas, e lá, você não tem noção do que é lá. Se você acha que Valparaíso é atrasado como interior, você não sabe o que é lá. Tem vilarejos lá que você encontra a bandeira do PT com a foto do Lula, mas você não encontra pessoas que conhecem o nome Jesus. Em pleno século XXI. Mas enfim, algumas pessoas que foram evangelizadas, o maior rio do mundo hoje é chamado Rio Amazonas, é o maior do mundo. Esse Rio Amazonas, ele é muito escuro, ele é barroso. Eu nadei no Rio Amazonas, é muito escuro. Se você colocar sua mão a uns 5 centímetros da água, você já não enxerga ela. É um barro e água, só isso. E lá existe cobra, jacaré, existe piranha, existe um animal lá chamado boto, que é tipo um tubarão de água doce. É terrível. O tempo todo lá você tem que ficar esperto, você pode ser levado. Tem raia no chão, se você pisar ela te picar, se você não correr para o hospital, você pode ter uma infecção generalizada e morrer. É terrível, muito perigoso. Mas sabe como é que os cristãos lá vão para a igreja? Nadando. Já imaginou isso? Eu vou para a igreja lá no vilarejo fulano de tal. Ele coloca a sua Bíblia, amarra num saquinho, amarra no pescoço e vai nadando, até chegar no outro vilarejo. E nós? Choveu um pouquinho, não vou para a igreja. Vou para a igreja hoje não, tá muito calor. Não, tá passando um negócio muito legal aqui na TV. As distrações da nossa vida, que nos cegam. E quando nós menos esperarmos, distrações. Há uma mulher que o missionário Ronaldo Lidório conta, que ele pregou o evangelho no vilarejo, na África, e uma senhora ouviu, ela veio há 4 dias andando para ouvir ele pregar uma mensagem. Quando ela chegou lá, ela foi impactada pelo evangelho de Deus, e ele falou 14 princípios da vida cristã, e ela ficou impactada com aquilo. Quando ele acabou de ministrar, ela voltou 3 dias de viagem, andando, no meio da mata, não era de carro ou nada desse tipo, andando, noite e dia, acampando no meio do mato, cobra e tal, e não sei o que. E ela chegou lá, quando chegou no 3º dia de volta para sua tribo, aquela índia, ela lembrou o seguinte, na verdade ela esqueceu, dos 14 ela esqueceu um princípio. Sabe o que ela fez? Voltou 3 dias de viagem, chegou no pastor e falou: pastor, de onde você veio, irmã? Eu sou aquela de 4 dias, é que há 3 dias eu estava voltando, estava quase chegando em casa, esqueci um princípio dos 14, me conta de novo. Ele contou o 14, o 14º, e ela voltou mais 4 dias de viagem. Será que nós temos esse tipo de sede? Será que nós temos valorizado as águas que o Senhor tem nos disponibilizado? Esqueci a pregação de domingo, deixa pra lá, não faz importância. Um dia eu pergunto se eu lembrar. Será que nós temos degustado isso aqui da forma correta? Será que nós temos valorizado a ponto de saber que um dia vai ser tirado isso de nós? É mais do que entender a necessidade, é entender o valor do que o Senhor tem trazido para nós. Haverá dias que desmaiarão de fome e sede de Deus. Último princípio. O texto fala a respeito de satisfação. Eu já falei aqui a respeito de coisas que
nos dispersam a atenção e nós acabamos perdendo aquilo que realmente importa, que é estar com Deus, que é aproveitar essas coisas que Deus nos estimula, chamando nós que temos sede. Mas há algo que nós vamos entender, que é a fonte insaciável. Ela está disponível para nós, mas ela é uma pessoa. Abra comigo a Bíblia em João, capítulo de número 4. Evangelho de João, Mateus, no Novo Testamento, depois vem Marcos, Lucas e João. Jesus está numa conversa com a samaritana. Os samaritanos e os judeus não compartilhavam nem dos mesmos copos, porque eles tinham nojo um dos outros, por causa de uma intriga que aconteceu lá atrás. Mas Jesus, ele se achega a essa mulher pecadora e ele começa a puxar um assunto com ela. O assunto que ele puxa é pedindo para ela água. Jesus parece ter em mente esse texto que nós lemos aqui agora há pouco. E ele fala assim: me dê essa água do poço. Aí ela fala assim: mas você não é judeu? E aí ele responde para ela: o que eu tenho para te dar é uma água muito melhor do que essa. Ela fala assim: como é que você vai tirar a água do poço se você não tem nem caneca? Aí fala assim: se você beber da água que eu tenho para dar para você, o texto vai dizer para nós, João 4, veja comigo, João 4, 13. E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ele estava falando da água do poço de Jacó. Versículo 13 ainda, melhor, 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja, queridos, o lugar que nós podemos nos saciar, o lugar que nós podemos buscar essas águas, entender a necessidade delas, entender o valor delas, para buscarmos e sermos de fato saciados, é Jesus Cristo. Jesus é o único que pode oferecer para mim e para você alívio eterno. Jesus é o único que pode virar para mim e para você e tirar nós da condenação, que os nossos pecados nos afastaram de Deus. É o único que pode nos trazer ligação novamente com Deus. Ele é o verdadeiro carregador original para carregar as nossas almas. Ele é aquele que pode saciar a minha e a sua sede, o buraco que nós tentamos tampar com rolhas. Ele de fato é o eterno Deus que pode nos saciar infinitamente. É Ele que pode suprir eu e você. Mas nós precisamos entender, aprender que a satisfação está em Deus e não nas coisas. Que não importam as coisas, o que importa é Ele. E quando nós temos Ele, nós temos tudo. Pouco mais importa. Não importa o meu trabalho, não importa o meu futuro, não importa a minha saúde, não importa minha família, não importa o meu bem próprio. Importa que eu esteja saciado naquele que tem águas para me oferecer para a eternidade. É Jesus. Jesus é o centro da nossa mensagem. Jesus é o centro do nosso alívio. Jesus é o único que pode fazer de mim e de você aqueles que fluem águas. Sabe para quê? Para saciar não só nós, mas saciar outros. Porque fluirão de nós rios de águas vivas. O que ele está dizendo? Em outras palavras vai ter para você saciar e vai ter para outros também. Outras corças que estejam ansiando por Deus, você vai poder ser um canal de bênção de Deus. Você vai poder ser um pouco das águas para suprir a necessidade de outros. O convite de Deus para nós é: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Deus, de Jesus Cristo para nós. Vinde, não perca seu tempo, não se distraia com outras coisas, não coloque sua cabeça em outras coisas, não gaste o seu dinheiro, os seus recursos naquilo que não pode satisfazer. Vinde a mim, vocês que têm sede, não precisa de dinheiro, é por graça. Deus nos deu de graça, Deus nos deu pela graça. Nós podemos nos saciar em Jesus Cristo. O convite de Deus para mim e para você hoje, volto a repetir, é irmos a Jesus em arrependimento e em fé. Se você hoje se arrepender dos seus pecados, se você hoje vir a Cristo com toda a sede ao copo, Ele te saciará. Ele colocará dentro de você um rio de águas vivas para jorrar para a vida eterna. Ele tem a água, Ele tem a solução para mim e para você. Só Ele, mais ninguém. Que nós possamos entender isso, que nós possamos ser como a corça, nós possamos ser aqueles que amam
e entendem o valor das águas, a necessidade delas, e quem é que pode, de fato, saciar o nosso poço sem fim. Não é as drogas, não é joguinhos, não é futuros promissores, não é trabalhos futuros, não é uma vida bem sucedida, não é uma família feliz, não é um casamento feliz. Deus tem para nós mais do que isso. É a pessoa de Jesus Cristo, o Redentor das nossas almas, o que pode nos curar. A boa notícia que o profeta disse é que Ele viria, e Ele veio, e agora nós podemos ter alívio eterno nele, no nome de Jesus. Amém? Quem entendeu essa mensagem? Quero convidar você a orar nesse momento. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar, nós vamos participar ainda hoje da ceia do Senhor, esse momento de comunhão que o Senhor nos chama, e que você possa levar isso, essa mensagem de busca ao Senhor. Valorize essas águas. Elas estão disponíveis hoje para você. Estão disponíveis para mim. Façamos bom uso desse tempo que o Senhor nos deu. Sejamos aqueles corredores desesperados pelo que o Senhor tem para nos dar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por oferecer para nós a água viva. Obrigado, Jesus, por vir à terra. Obrigado, Senhor Jesus, por nos substituir na cruz do Calvário. A condenação que era nossa, Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o Senhor levou a morte em si para que nós pudéssemos ter vida em Ti. Obrigado, Jesus. Peço ao Espírito Santo que essa palavra venha ser vivificada nos nossos corações, trazendo em nós sede, para que nós possamos ir até Ti, para que nós não, Senhor, não façamos pouco caso da Tua palavra, pouco caso da Tua pessoa, pouco caso da Tua igreja, pouco caso das coisas do Senhor. Ao contrário, possamos ser desesperados por Ti, entendendo que só o Senhor nos satisfaz, que possamos gastar os nossos recursos, energia, tudo que temos para buscar o Teu santo nome e invocar o Senhor enquanto está perto. Nos ajuda, né, nisso, Senhor. Aviva a Tua igreja nesse sentimento. Nos ensina a Te amar cada vez mais, para que as nossas vidas de comunhão contigo, em oração, em busca da Tua palavra, em compromisso na Tua igreja, sejam, Pai, em nome de Jesus, respostas de gratidão por aquilo que o Senhor nos ofereceu gratuitamente, que foi a Sua vida por nós. Abençoa-nos na Tua paz, no nome de Jesus. Amém.